Pronto, tudo certo. Bem, o professor Orlando Bassoltini, como todos conhecem, é um neurologista, um neurocientista de indiscutível valor, uma pessoa que, além de tudo isso, se dispõe a divulgar o conhecimento neurológico de uma forma muito eficaz. Eu queria, uma vez mais, agradecer, Orlando, pela sua competência, inteligência e disponibilidade em ajudar a fazer o conhecimento neurológico capilarizado por todo esse nosso Brasil. Orlando, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Fernando. Mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês, nesse grupo que já se tornou um grupo nacionalmente famoso aí pelas suas aulas, pelos seus palestrantes. E é um privilégio para mim, se eu não estou enganado, essa é a minha quarta participação, e é sempre uma satisfação realmente estar aqui. O professor Gameleira, ele sempre me dá uns temas de aula um tanto quanto um pouco incomuns, assim, na maioria das aulas que a gente assiste por aí, mas é com bastante satisfação que eu faço mais uma vez uma aula de um assunto que me interessa muito, que são as manifestações neurológicas de doenças sistêmicas. Então, hoje, a pedido então do professor Gameleira, nós vamos falar sobre as manifestações neurológicas das doenças inflamatórias intestinais. Eu, como vocês sabem, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação, e felizmente para nenhuma outra, e esse é o roteiro da nossa apresentação. Quando nós falamos em doenças inflamatórias intestinais, nós falamos basicamente de doença de Crohn e de retocolite ulcerativa. Eu coloquei aqui como item 2 a doença celíaca, que eu vou comentar aqui brevemente com os senhores, lembrando que, na verdade, por definição, a doença celíaca ela não entra no grupo de doenças inflamatórias intestinais, apesar, sim, de ter componentes inflamatórios na sua etiologia. Mas ele é uma doença hoje caracterizada mais no grupo de doenças autoimunes, mas eu acho que uma menção a essa doença e alguns comentários, eles vão ser bastante importantes para que a gente entenda um pouco mais dessa doença não tão incomum. Vamos, então, um pouco para a clínica médica, voltar aqui um pouco para as nossas aulas de gastroenterologia. Vamos lembrar, nós vamos falar de doença de Crohn e de retocolite ulcerativa, e é importante lembrar que a doença de Crohn e a retocolite são as principais formas de doenças inflamatórias intestinais. Elas são doenças distintas, inclusive do ponto de vista fisiopatológico. Definições importantes que eu acho que mesmo nós, como neurologistas, devemos saber, é que a retocolite ulcerativa ela é mais comum do que a doença de Crohn e ela afeta basicamente tão somente a mucosa do cólon. Enquanto a doença de Crohn é uma doença mais grave, ela é uma doença transmural da mucosa intestinal e ela pode afetar todos os segmentos do trato gastrointestinal. Lembrando mais uma vez, isso é muito importante, essa é uma mensagem fundamental. Apesar de nós estarmos falando e definindo doenças inflamatórias intestinais, essas doenças são doenças sistêmicas. E outro dado importante é que elas podem coexistir com outras doenças autoimunes, como nós vamos observar no transcorrer dessa aula. Lembrando, mais uma vez, aqui nas nossas definições, a doença de Crohn, como é uma doença mais grave, essas úlceras resultam em fissuras transmurais e inflamação que pode levar à formação de abscessos, de fístulas, de estenoses fibróticas, podendo resultar em oclusão intestinal, coisa que raramente acontece, por exemplo, em pacientes com retocolite ulcerativa. De um ponto de vista interessante,
10 a 15% das colites, elas não são classificadas nem como doença de Crohn e nem como retocolite ulcerativa. E essas doenças têm uma incidência muito variável. E olha que interessante, a prevalência dessa doença tem um gradiente norte-sul, semelhante à esclerose múltipla. Ou seja, essas doenças inflamatórias intestinais, elas são mais comuns nos países temperados e menos comuns nos países tropicais. Um gradiente semelhante àquilo que é observado, por exemplo, na esclerose múltipla. Além das manifestações intestinais, que eu imagino que os senhores já conheçam, mas sempre vale a pena recordar, que é diarreia sanguinolenta, dor abdominal, febre, mudança do hábito intestinal, doença perianal, nós temos manifestações extraintestinais relacionadas às doenças inflamatórias do intestino. Então, nós temos alterações nas articulações, alterações na boca, nos olhos, na pele, no fígado e no sistema nervoso central e periférico. Então, mantenham esse conceito em mente, que apesar de nós falarmos doenças inflamatórias intestinais, essas doenças são doenças sistêmicas. E nós vamos ver um pouquinho adiante o porquê. Eu trouxe essa figura, que eu acho que ela nos ajuda bastante a lembrar os conceitos que eu coloquei aí nos slides anteriores. Aqui nessa figura central nós vemos um colo normal. Vemos aqui à direita uma colite, uma retocolite ulcerativa. Então nós vemos assim as lesões ulcerativas na mucosa do cólon, pseudopólipos, distorção de criptas. Mas olha aqui a doença de Crohn. A doença de Crohn ela é muito mais grave. Então, nós temos lá as fissuras, nós temos esse aspecto aqui, que eles falam aspecto em paralelepípedo, aqui da mucosa intestinal, nós temos abscessos, nós temos um espessamento da parede do intestino e, logicamente, um estreitamento do lúmen do intestino. Então, acho que essa figura que eu mostro agora aos senhores, ela resume aquilo que nós tínhamos apresentado anteriormente, lembrando que, então, a doença de Crohn, do ponto de vista também meramente intestinal, ela é uma doença muito mais grave do que a retocolite ulcerativa. O que leva ao surgimento das doenças inflamatórias do intestino? Logicamente, como todas as doenças com caráter autoimune e inflamatório, os fatores que levam ao aparecimento dessa doença, eles são vários. Então, vamos aqui enumerá-los. Nós temos a alteração do microbioma intestinal, nós temos a alteração do sono, que pode levar a uma alteração intestinal, o estresse e a inatividade física, fatores ambientais, uso de medicações, principalmente uso crônico de antibióticos, alterações de dietas muito gordurosas ou que não sejam, vamos dizer assim, dietas muito saudáveis, o cigarro, a higiene. Existe uma susceptibilidade genética a essas doenças e, incrivelmente, a apendicectomia também predispõe ao aparecimento de doenças inflamatórias intestinais. Então, quem tem um pouco mais de interesse em ler essa fisiopatologia, eu recomendo esse artigo publicado em 2020, da onde eu tirei essa figura, mas essa figura ela é extremamente representativa dos vários fatores causadores de doença inflamatória intestinal. Então, vocês com essa figura, vocês já imaginam que a fisiopatologia dessas entidades ela é extremamente complexa e relacionada a inúmeros fatores que podem resultar no aparecimento dessas doenças. Mais uma vez, eu acho que essa figura é muito feliz. Mais uma vez, manifestações
extraintestinais das doenças inflamatórias do intestino. Então, acompanhem comigo aqui. O que está em verde são as manifestações mais comuns. As que estão em azul são as manifestações menos comuns. Então, pacientes com doenças inflamatórias intestinais podem ter uveíte, eles podem, porque alterações da boca, estomatite aftosa, periodontite, alterações da função pancreática, artrites periféricas, um risco grande de os pacientes desenvolverem tromboembolismo, alterações de pele como eritema nodoso e pioderma gangrenoso, colangite, artrite axial envolvendo principalmente a coluna vertebral, são manifestações extraintestinais muito frequentes em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E veja só, manifestações menos comuns, conjuntivite, pneumonite, a possibilidade de associação dessa entidade com hepatite autoimune, que é uma outra forma de doença autoimune. Então, fiquem atentos e examinem seus pacientes com doenças inflamatórias intestinais de uma forma mais global, não focada única e exclusivamente em manifestações intestinais e neurológicas. Nós temos que realmente avaliar esses pacientes de uma forma mais global, para que a gente possa entender as manifestações que esses pacientes possam apresentar. Bom, o que nós sabemos? Nós sabemos que quem é portador de uma doença inflamatória intestinal, esses pacientes, em geral, eles têm um risco aumentado de complicações neurológicas. E essas manifestações neurológicas, como os senhores já devem imaginar, elas são resultantes de diversos fatores. Por exemplo, ela pode ter uma base puramente imunológica. Nesses pacientes, nós temos um estado pró-trombótico claro, que nós vamos mostrar na sequência. Esses pacientes, em geral, apresentam deficiência de nutrientes, vitamina B12, folato, cobre, tiamina, vitamina E, todos esses nutrientes, a falta desses nutrientes estão relacionados a manifestações neurológicas, mesmo em pacientes que não sejam portadores de doenças inflamatórias intestinais. Nós podemos ter complicações no tratamento cirúrgico, e o tratamento, por exemplo, das doenças inflamatórias intestinais, ela é feita basicamente com inibidores do fator de necrose tumoral, os anti-TNFs, que a gente sabe também que podem causar manifestações neurológicas. E olha aqui, o natalizumab também é utilizado para o tratamento dessas doenças. Então, quem achava, principalmente os mais jovens, talvez, que o natalizumab só servia para o tratamento de esclerose múltipla, fiquem os senhores sabendo que o natalizumab é uma das medicações mais utilizadas para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais, principalmente aquelas formas mais refratárias. Complicações neurológicas. Vamos falar um pouco da epidemiologia. Será que é uma manifestação rara da doença ou será que nós estamos frente a subdiagnósticos? Essa pergunta ainda permanece na literatura. É lembrar que a complicação neurológica ela pode preceder o aparecimento da doença e ela não está necessariamente relacionada à atividade da doença. Então, os estudos eles são muito complexos no sentido de que, a variabilidade do número de manifestações neurológicas ou da prevalência e incidência de manifestações neurológicas em pacientes com doenças inflamatórias intestinais varia de 0,25% até 47%. Nesse sentido, nós já podemos observar que, seguramente, não existe um consenso em relação às manifestações neurológicas que são realmente decorrentes dessas doenças.
Muitos pacientes podem ser assintomáticos, por quê? Porque muitas vezes nós observamos alterações tanto de substância branca quanto cinzenta na neuroimagem em pacientes portadores de doença de Crohn ou retocolite ulcerativa que são absolutamente assintomáticos. Então, a pergunta que fica é: será que essas alterações de substância branca ou cinzenta seriam, talvez, uma manifestação subclínica de uma doença inflamatória intestinal? Essa pergunta ainda, infelizmente, não tem uma resposta clara. Em relação às manifestações neurológicas relacionadas às doenças inflamatórias intestinais, esse mesmo artigo traz uma série de casuísticas, e eu gosto sempre de privilegiar autores brasileiros, e nós temos aqui um artigo de Oliveira e colaboradores, de 2008, um estudo brasileiro, prospectivo, onde os autores estudaram principalmente a presença de neuropatia periférica. Eles tiveram a oportunidade de avaliar 82 pacientes, é uma casuística bastante interessante, sendo 31 pacientes com doença de Crohn e 51 com colite ulcerativa. E, na verdade, o que eles observaram? Que a polineuropatia ela estava presente em 51% dos pacientes com doença celíaca e 45% dos pacientes com retocolite ulcerativa, o que é uma incidência bastante considerável. Então, esse é um estudo bastante interessante, mostrando aí vários estudos aí retrospectivos, prospectivos, e que mostram, então, a incidência de complicações neurológicas em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. E, na sequência, ao final da aula, em outro momento, eu posso passar esse artigo para os senhores. Esse, para mim, esse artigo de 2021, publicado no Journal of Neurological Science, por esses dois autores portugueses, José Ferro é um autor bastante conhecido, eles fazem uma excelente revisão da neurologia das doenças inflamatórias intestinais. E aí, quando nós falamos, e agora nós vamos falar de complicações neurológicas do sistema nervoso central, os senhores podem observar que nós podemos ter complicações cerebrovasculares, desmelinizantes, alterações medulares e outras alterações. Nós podemos, do ponto de vista vascular, termos acidente vascular isquêmico, vasculites, trombose venosa cerebral. Nós podemos ter uma associação com esclerose múltipla, neurite óptica. Nós podemos ter mielite transversa e, inclusive, manifestações menos comuns, mas que eu vou mostrar para vocês, que às vezes são dicas clínicas, como a síndrome de Melkerson-Rosenthal e perda neurosensorial, em geral, bilateral. Então, o número de complicações relacionadas ao sistema nervoso central e doenças inflamatórias intestinais é extremamente grande, e nós vamos esmiuçá-las um pouquinho para frente. Falando novamente, então, em sistema nervoso central, os pacientes apresentam um risco aumentado de complicações trombóticas, sejam eles arteriais ou venosos. As complicações trombóticas variam entre 0,5 e 6,7 ao ano, essa é uma estatística aí de 2018, e vários mecanismos protrombóticos estão envolvidos nessa etiologia. Mais uma vez aqui, entra aquele conceito bastante atual e que eu sei que vai ser discutido no próximo Congresso Brasileiro de Neurologia em Fortaleza, que é essa relação do eixo cérebro-intestino, esse gut-brain axis, onde a disbiose, para quem não lembra o que é disbiose, é a alteração tanto em número quanto do tipo de bactérias que habitam o nosso intestino. Quando existe essa alteração, essa disbiose,
nós temos um acúmulo de células T intestinais e interleucina 17 microbial para o cérebro, o que resulta em inflamação cerebral e vascular. Então, provavelmente, essa relação cérebro-intestino, ela tem sim um papel importante na gênese das alterações neurológicas que os pacientes com doenças inflamatórias intestinais vão ter. Então, eu particularmente estou esperando ansiosamente por essa conferência que nós certamente iremos assistir no próximo congresso em Fortaleza. Indo, então, para as complicações vasculares, olha que interessante. Aqui, primeiro, essa tabela. Fixem aqui nessa tabela. Nós temos várias coagulopatias relacionadas a doenças inflamatórias intestinais, alterações plaquetárias, as próprias deficiências vitamínicas de B12 e ácido fólico são fatores de risco. Nós temos uma disfunção endotelial pelas próprias alterações inflamatórias que eu já descrevi, a importância da disbiose intestinal, e nós podemos ter outros anticorpos pró-trombóticos, como, por exemplo, a concomitância com anticoagulante lúpico e anticorpos anticardiolipina. E agora, vindo aqui para a nossa esquerda, olhem que interessante. Os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, a incidência de AVC isquêmico, ela varia de 0,6% a 4,7% dos pacientes. O AVC isquêmico é mais comum na doença de Crohn e está, sim, associada com a atividade da doença. Esse é um dado bastante importante. Já a trombose venosa, ela é tão comum quanto o AVC isquêmico, mas, diferentemente do AVC isquêmico, ela é mais comum na retocolite ulcerativa e, em geral, pacientes jovens e do sexo feminino. Então, lembrando que complicações vasculares podem ocorrer tanto AVC isquêmico quanto trombose venosa. Os AVCs isquêmicos, em geral, mais associados à doença de Crohn, enquanto a trombose venosa ela é mais associada à retocolite ulcerativa. Esses são conceitos que eu acho que o neurologista geral tem que ter em mente. Eu espero, então, que, em vendo um paciente com doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, os senhores lembrem desses conceitos que eu julgo bastante importantes. Falando um pouco de doenças desmielinizantes e doenças inflamatórias intestinais, olha que interessante. A esclerose múltipla tem sido frequentemente descrita em associação com doenças inflamatórias intestinais. Essa relação ela é bidirecional. O que quer dizer relação bidirecional? São descritos tanto pacientes com doença inflamatória intestinal que desenvolveram esclerose múltipla, tanto pacientes com esclerose múltipla que vieram posteriormente a desenvolver doença inflamatória intestinal. Mais uma vez entra aqui o nosso famoso eixo cérebro-intestino, que provavelmente deve estar relacionada com a etiologia dessas entidades. Lembrando que a esclerose múltipla pode aparecer tanto na doença de Crohn quanto na retocolite ulcerativa, e não esquecer da desmielinização associada ao uso dos anti-TNFs, que é um diagnóstico diferencial importante. Existe descrição de desmielinização tanto central quanto periférica com o uso de agentes anti-TNFs. Quais são os agentes anti-TNFs mais utilizados para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais? O infliximab, o adalimumab e a certolizumab. Por que isso é importante? Porque isso tem uma implicação clínica. Qual é a implicação clínica? Não utilizar anti-TNF em pacientes que tenham concomitância de esclerose múltipla e mais
doença inflamatória intestinal, seja ela doença de Crohn ou retocolite ulcerativa. Então, nós temos que estar atentos. Então, não é sempre que você vê um paciente com uma doença inflamatória intestinal, se por acaso ele está em uso de anti-TNF, essa suspeita de doença desminimizante, ela pode estar ou não relacionada ao uso do anti-TNF. Se julgar que o paciente tem realmente uma concomitância de EM e doença inflamatória intestinal, não usem anti-TNF. Essa é uma dica também que eu considero bastante importante para essa aula. Esse é um dos artigos de Wang que mostra, então, a concomitância de esclerose múltipla e doença inflamatória intestinal. Aqui uma imagem de uma paciente de 45 anos que tinha uma história de 23 anos de retocolite ulcerativa e que depois de um tempo desenvolveu uma forma de esclerose múltipla surto-remissão. Então, fiquem atentos para essa associação, porque essa associação, segundo a literatura, vejam que esse artigo é um artigo de 2022, essa associação parece não tão incomum e nós devemos, logicamente, estar atentos, principalmente em relação ao tratamento desses pacientes. Indo agora um pouquinho para as complicações neurológicas relacionadas ao sistema nervoso periférico, mais uma vez nós vemos aqui, nós podemos ter neuropatia periférica, miopatia e miastenia graves associadas às doenças inflamatórias do intestino. Falando em neuropatia periférica, nós podemos ter tanto uma neuropatia axonal, de fibras finas, fibras grossas, neuropatia desmineralizante, neuropatia motora multifocal. Nós podemos ter associação com dermatomiosite, polimiosite, por exemplo, miosite orbital, e nós temos também uma associação de doenças inflamatórias intestinais com miastenia graves. Mais uma vez, não se esqueçam, doenças autoimunes podem coexistir no mesmo paciente. E isso, segundo os últimos estudos, é muito mais comum do que se imaginava anteriormente. Neuropatias periféricas. Provavelmente, as neuropatias periféricas são a manifestação neurológica mais comum dos pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Elas podem estar relacionadas à deficiência nutricional, por exemplo, uma deficiência de vitamina B12, de tiamina, de cobre e por aí vai. Estar relacionada ao uso de alguma medicação ou mesmo a inflamação. Mais uma vez, nós temos aqui um autor brasileiro, Francisco Gondim, que publicou esse artigo em 2005, um estudo bastante elegante em relação às doenças inflamatórias intestinais e manifestações neurológicas, onde ele mostra que dos pacientes acometidos por neuropatia periférica, 30% tinham neuropatia desmineralizante, 30% neuropatia sensitiva axonal, envolvendo tanto fibras grossas e finas, e 40% tinham neuropatia axonal de fibras grossas. É interessante também lembrar que já está descrito em vários relatos a presença de mononeuropatia, plexopatia braquial e mononeurite múltipla em pacientes portadores de doenças inflamatórias intestinais. Então, apesar de nós falarmos muito anteriormente em manifestações do sistema nervoso central, é importante que os senhores estejam atentos, principalmente às manifestações do sistema nervoso periférico. Olha aqui que eu disse para vocês porque Melkerson-Rosenthal e surdez eram importantes. Dos nervos cranianos relacionados às doenças inflamatórias intestinais, os dois nervos mais comumente afetados são o 7º e o 8º nervo. Na doença de Crohn, ela é associada à síndrome de Melkerson-Rosenthal. Para quem não lembra o que é a síndrome de Melkerson-Rosenthal,
nós temos a associação de paralisia facial recorrente, edema orofacial, como mostrado aqui nessa figura, e língua aplicada. Em geral, a biópsia desse lábio, que é usado muitas vezes para o diagnóstico de Melkerson-Rosenthal, mostra, sim, um processo inflamatório, muitas vezes de padrão granulomatoso. E já a retocolite ulcerativa, ela é associada com surdez aguda neurosensorial, provavelmente relacionada, sim, a um quadro autoimune. Então, que fique na mente de vocês. 7º nervo e 8º nervo. Doença de Crohn associado a Melkerson-Rosenthal. E retocolite ulcerativa associada à perda aguda neurosensorial, em geral bilateral. Miastenia e doenças musculares. Olha que interessante, eu vi esse artigo e achei muito interessante. As doenças inflamatórias intestinais, elas podem coexistir com miastenia graves. Em geral, é a forma generalizada da miastenia graves. E estudos mostram que a timectomia ela pode ser benéfica tanto para a miastenia quanto para o quadro gastrointestinal. Então, acho que esse é um dado bastante interessante. O envolvimento muscular nas doenças inflamatórias intestinais ela é mais rara, é mais comum, logicamente, na doença de Crohn, que é uma doença mais sistêmica, mais grave. Ela pode estar relacionada à própria doença, associação com outras doenças autoimunes, ou mesmo relacionada ao tratamento. Existe uma associação com polimiosite, eu sei que o conceito de polimiosite ele está muito nebuloso nesse presente momento para o pessoal de doenças neuromusculares, mas existe aqui a associação com dermatomiosite, inclusive pacientes que têm miosite orbital. E parece que sim, tanto a miastenia quanto as doenças musculares, elas parecem, a presença dessas alterações parecem sim estar relacionadas com a atividade da doença. Outras manifestações, nós podemos ter encefalopatia, epilepsia, cefaleia, síndrome das pernas inquietas e doença de Parkinson, com uma interrogação. Por quê? Até pouco tempo, se acreditava que pacientes que tinham doenças inflamatórias intestinais, por ser um quadro de inflamação sistêmica, isso a gente sabe que é um fator de risco para doenças neurodegenerativas, estaria associado ao aumento do risco de doença de Parkinson. Curiosamente, o último artigo que eu consegui levantar a esse respeito, publicado há 4 anos atrás no Parkinsonismo e Related Disorders, e os autores chegam à conclusão que, na verdade, as doenças inflamatórias intestinais não estão associadas a um risco maior de desenvolvimento de doença de Parkinson, até o inverso. Então, como isso era uma coisa que corria aí na literatura, eu achei interessante colocar esse dado aos senhores para que vocês tivessem essa ideia que talvez não exista essa relação que anteriormente se imaginava. Alterações, além de alterações neurológicas, meus caros, nós temos também alterações psiquiátricas relacionadas às doenças inflamatórias intestinais. Então, é evidenciado em vários estudos que os pacientes com essas doenças, eles têm um risco aumentado de depressão, de ansiedade, de distúrbio bipolar e de esquizofrenia. E aqui é um artigo também agora de março de 2022, e ele coloca vários fatores que poderiam estar relacionados à presença das doenças psiquiátricas neurológicas, que seriam alterações do balanço aí de moléculas imunes, o estresse oxidativo, até o nervo vago estaria envolvido, alterações da permeabilidade intestinal. Então, um conjunto de fatores que poderiam explicar o porquê pacientes com doenças inflamatórias intestinais têm um risco aumentado de desenvolver alterações psiquiátricas. Vocês já observam
que é uma situação muito complexa. Para finalizar essa parte, nós falamos assim de manifestações da doença, nós não podemos nos esquecer das complicações do tratamento. Então, quais são as drogas usadas para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais? Os esteroides, que a gente sabe que, por exemplo, podem causar miopatia, tremor, psicose. O metronidazol, que pode estar relacionado, por exemplo, a quadros confusionais, convulsão, press, polineuropatia, então relacionado ao metronidazol. A sulfasalazina, que pode causar um quadro de encefalopatia. Os agentes anti-TNFs, mais uma vez, infliximab, adalimumab, certolizumab, principalmente com lesões do tipo esclerose múltipla like ou polineuropatia, doenças desminizantes e, inclusive, não esquecendo mais uma vez, do natalizumab, que nós sempre somos tão preocupados, por exemplo, com o desenvolvimento de leucoencefalopatia multifocal progressiva. Esse risco também ocorre em pacientes que estão tratando doença inflamatória intestinal com essa medicação. Então, vocês vejam que é uma situação bastante complexa, onde nós temos que ter uma visão clínica muito ampla desses pacientes, para que a gente possa fazer um diagnóstico correto desses pacientes e dessas possíveis manifestações neurológicas. Eu vou agora, como eu disse para vocês, eu vou falar um pouco mais rapidamente sobre doença celíaca, e eu nem iria colocar aí a doença celíaca nessa aula, mas eu acho que vale a pena sim. Lembrando que, por definição, assim, para minha impressão, a melhor definição de doença celíaca, na verdade, é enteropatia sensível ao glúten. Ela pode afetar até 2% da população. E, como eu já disse anteriormente, atualmente ela é classificada dentro do grupo de doenças autoimunes. E, por definição, ela é uma enteropatia associada à atrofia de vilosidades intestinais, hiperplasia das criptas e aumento dos linfócitos intraepiteliais. Na verdade, então, é isso que nós procuramos, por exemplo, num paciente que é submetido a uma biópsia intestinal. Nós procuramos estes achados para fazer esse diagnóstico. E veja mais uma vez, não é uma enteropatia isolada. A doença relacionada ao glúten é uma doença sistêmica. E a presença, por exemplo, da dermatite herpetiforme sugere que a resposta imunológica não se restringe puramente ao intestino. Desculpe. 90 a 95% dos casos de doença celíaca com enteropatia associada ao glúten estão relacionados à presença desses dois alelos, HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Na verdade, do ponto de vista fisiopatológico, anticorpos IgA, nós temos anticorpos IgA contra a componente gliadina do glúten e transglutaminase do tecido de endomísio, presente principalmente no músculo liso, e anticorpos IgG contra peptídeos do glúten. Ainda nós temos um papel de células T contra esses antígenos. E quando nós falamos em doença celíaca, quais são os principais anticorpos relacionados a manifestações neurológicas? A antigliadina, lembrando que o antidomísio talvez um pouco menos, a antitransglutaminase 2 e a antitransglutaminase 6, e nós temos também anticorpos anticélulas de Purkinje. Mas, em se falando de manifestações neurológicas, os senhores têm que ter em mente, principalmente, as antitransglutaminases, em especial a antitransglutaminase 6. Achados sistêmicos da doença, como eu já disse, a dermatite herpetiforme e anemia
são achados frequentes, e, em geral, os estudos mostram que há, em média, 10 a 20% dos pacientes com doença celíaca vão ter manifestações neurológicas, mesmo sem manifestações gastrointestinais. Esse autor, chamado Marius Radivazilho, ele é um autor que vocês vão ver que a carreira dele, basicamente, é em torno de doença celíaca. E ele coloca esse termo, que agora é um termo bastante usado em doenças neurológicas, que é alguma coisa related disorders. Vamos supor, você tem uma doença X e ela tem uma série de apresentações distintas, então eles usam esse termo. E ele propõe o uso do termo gluten-related disorders. Por quê? Porque essa doença ela pode estar presente com neuropatia periférica, alterações do humor e alterações psiquiátricas, ataxia, epilepsia, mielopatia, cognição, miopatia e cefaleia. Então, ele propõe esse termo, ainda não é um termo universalmente aceito, mas eu acho que, de uma certa forma, se nós considerarmos que todas essas manifestações são realmente decorrentes da doença celíaca, eu acho que esse nome, gluten-related disorders, talvez seja um termo muito adequado. Eu não vou falar muito de ataxia relacionada ao glúten, porque eu sei que algumas semanas atrás, o meu querido amigo, o professor José Luiz Pedroso, esteve aqui numa sessão do professor Gameleira, desconstruindo a ataxia relacionada ao glúten. Porém, contudo, essa é uma questão ainda, como o próprio José Luiz reconhece, ela é muito controversa ainda, mas eu acho que vale a pena, pelo menos, a menção. Quando a gente fala em ataxia relacionada ao glúten, nós falamos, em geral, de uma ataxia esporádica, relacionada à presença de sensibilidade ao glúten e positividades do anticorpo antigliadina, antitransglutaminase 2 e, principalmente, o próprio Marius Radivazilho fala isso, da antitransglutaminase 6. Idade de aparecimento é em torno dos 45 anos, e esse quadro, em geral, ele é insidioso, ele pode ser um quadro cerebelar puro ou, às vezes, associado à neuropatia periférica. Então, apesar de ser realmente uma entidade controversa, eu particularmente solicito esses anticorpos frente a um quadro esporádico de ataxia, em especial aqueles quadros associados à neuropatia periférica. Mas talvez a ataxia que mais se relacione do ponto de vista de um fenótipo mais específico relacionado à doença celíaca é essa ataxia mioclônica, associada à doença celíaca refratária. Essa ataxia ela foi descrita em 1986 por Lu e colaboradores, e ela, na verdade, é uma combinação de mioclonia de ação, ataxia, epilepsia e doença celíaca. Do ponto de vista de estudo eletrofisiológico, nós temos mioclonia cortical e alguns pacientes têm epilepsia parcial contínua. E o tratamento desses pacientes é com micofenolato, imunoglobulinas ou até mesmo rituximab. Então, talvez, o que eu quero trazer para vocês? Talvez seja difícil associar uma ataxia esporádica a um paciente que tem puramente um anticorpo do tipo antigliadina, tal. Mas se você tem esse fenótipo de mioclonia de ação, EPI, ataxia e doença celíaca em geral refratária, você pode sim pensar que, eventualmente, existe uma associação etiológica dessas duas entidades. Eu queria mostrar também isso aqui, que eu acho bastante interessante, que são essas... Esse é um artigo publicado no Neurology Clinical Practice, veja, não é uma revista qualquer, publicada agora em 2021, mostrando que essas calcificações posteriores,
elas são relacionadas à presença de doença celíaca. Isso pode ser uma dica de imagem do sistema nervoso central para lembrar os senhores desse diagnóstico. Ninguém sabe exatamente por que isso ocorre. Eles têm uma ideia que talvez uma deficiência de folato, que é uma deficiência que pode levar à calcificação cerebral, possa estar relacionado com essas calcificações, mas ela também pode se relacionar ao quadro inflamatório que esses pacientes com doença celíaca apresentam. Então, eu gostaria muito que vocês ficassem com essa imagem na cabeça, porque essa imagem, às vezes, talvez, imagino que ela seja rara, mas ela pode, sim, direcionar o diagnóstico do nosso paciente. Em relação às neuropatias periféricas, a manifestação neurológica provavelmente mais comum é a neuropatia periférica, também na doença celíaca. Tem um estudo de pacientes com doença celíaca, que eu coloquei aqui, onde 23% dos pacientes tinham neuropatia periférica. E olha que interessante esse outro estudo aqui de 2015. Eles avaliaram, é um estudo multicêntrico, mais de 28 mil pacientes com doença celíaca. E eles chegaram à conclusão que eles tinham uma chance 2,5 vezes mais chance de desenvolver uma neuropatia periférica do que os controles. E quais foram os padrões de neuropatia mais comum? A neuropatia sensitivo-motor axonal e não se esquecer da ganglionopatia. Então, sempre que os senhores observarem ou avaliarem um paciente com diagnóstico de ganglionopatia, não se esqueçam de investigar doença celíaca. Existe também um risco aumentado para polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, para neuropatia autonômica e também para mononeurite múltipla. Entrando na seara de controvérsias relacionadas ao glúten, será que existe essa encefalopatia relacionada ao glúten? Isso realmente é bastante questionável. Eles relacionaram essa encefalopatia do glúten na combinação de pacientes com cefaleia intratável, alterações cognitivas e anormalidades da substância branca, como nós podemos observar aqui. E nesse estudo do Mário Radivagilis, com 10 pacientes, ele descreve isso. Isso foi publicado já no Neurology, tem alguns 20 anos. Tem 20 anos já. Mas ainda, certamente, é uma entidade bastante controversa. Indo, então, para o meu último slide, eu não podia deixar de falar um pouco do GAD. Existe essa questão do GAD e doença celíaca. Vocês lembram da minha aula, talvez, de síndrome da pessoa rígida, que o anti-GAD é o anticorpo mais frequentemente encontrado em pacientes com síndrome da pessoa rígida, que pacientes com anti-GAD podem ter outras doenças associadas, por exemplo, diabetes, hipotireoidismo e anemia perniciosa. E, do ponto de vista aqui prático para nós, estudos mostram que pacientes com anti-GAD podem apresentar anticorpos relacionados à doença celíaca. E o mais interessante, nestes casos, a dieta gluten-free pode diminuir os títulos séricos de anti-GAD. É um dado que eu acho que, do ponto de vista clínico, bastante relevante. Então, o que eles recomendam? Investigar doença celíaca na presença de anticorpos anti-GAD e manifestações neurológicas. Então, na verdade, esse era o meu último slide, e eu faço esse slide em homenagem aqui a muitos de vocês, porque eu sei que esse grupo do professor Gameleira tem um viés aí por neurofisiologia. E olha que interessante esse artigo, publicado também não muito tempo atrás, mostrando que técnicas de neurofisiologia podem comprovar o envolvimento do sistema nervoso central em doença celíaca. Então, eles usam, eu não vou me atrever aqui a comentar esses achados, que eu sou meramente um clínico,
mas alterações de eletroencefalograma, alterações de potencial evocado auditivo, potencial evocado visual, potencial evocado somassensitivo e até o uso do TMS, essas técnicas, elas, na verdade, comprovam, de uma certa forma, que sim, existe um envolvimento do sistema nervoso central em pacientes com doença celíaca. Eu acho até, sempre que eu vejo um slide desse, um artigo desse, eu fico imaginando que tipo de trabalho científico, ou mesmo uma tese de mestrado ou doutorado, poderia sair de informações como essa que nós estamos vendo. Então, essas são as minhas conclusões. As manifestações neurológicas das doenças inflamatórias intestinais são complexas e heterogêneas. Elas não têm a fisiopatologia ainda totalmente esclarecida. Existe uma concomitância com outras doenças autoimunes, isso é importante. Complicações relacionadas ao tratamento, fiquem atentos. E talvez a dieta gluten-free para doenças inflamatórias e autoimunes, talvez ela tenha sim um benefício. Eu, particularmente, se tivesse uma doença autoimune, eu sim seria um adepto da dieta gluten-free. Eu agradeço a atenção de vocês, espero que a aula tenha sido a contento. Esse é o meu grupo lá na Escola Paulista de Medicina, meus queridos aí pós-graduandos, a quem eu devo boa parte do dia e a felicidade que nós temos aí de compartilhar conhecimento lá no nosso ambulatório de Neurologia Geral. Muito obrigado e boa noite a todos. Orlando, mais uma vez sua aula, uma aula icônica de um assunto tão importante. Essa sua última frase eu achei bastante interessante, além de toda a aula, obviamente, que é essa questão de como, de alguma forma, o aparelho gastrointestinal pode interagir, direto ou indiretamente, com as manifestações autoimunes. Então, talvez o conceito de doença celíaca realmente mude muito para essa sensibilidade maior ao glúten. Quando eu pedi a você sugerir a você, na verdade, para dar essa aula, ela foi motivada por um caso que eu tive de uma paciente que provavelmente teve dengue, mas o diagnóstico sorológico foi meio confuso e apareceu com a mielopatia. E foi relativamente próximo desse quadro de provável dengue, e eu assumi que era uma mielopatia associada à dengue. E tempos depois ela me voltou ao consultório e ela, na verdade, tinha doença de Crohn. Entendi. Então, me chamou muito a atenção isso. A outra coisa que me chama bem a atenção é a gente que estuda mais epilepsia, é de fato essas calcificações occipitais, que vêm com a epilepsia occipital e que a gente sempre tem que procurar essa sensibilidade ao glúten. Estou vendo aqui o Zé Luiz, que foi de fato uma pessoa que também deu uma aula maravilhosa sobre as ataxias associadas à doença celíaca. Aliás, Zé Luiz, mais uma vez lhe agradecer pela sua grande colaboração. Queria também agradecer ao professor Fernando Barreiros, gastropatologista aqui de Maceió, de alto nível, que está nos prestigiando. Eu queria abrir, então, a discussão. Os colegas que quiserem discutir, inclusive Fernando Barreiros, que apareceu aí agora. Ainda bem que eu não falei mal do Zé Luiz, hein? Porque ele estava aí assistindo. Ele chegou no finzinho para... Eu estou surpreso que eu vi que você acredita em doença celíaca, você me surpreendeu. Você sabe que nós precisamos ter um contraponto, né, Zé? Se a gente concordar em tudo, nós estamos fritos, né? Não, mas eu acho que ela é muito controversa mesmo. Eu deixei isso claro, eu citei porque eu não poderia deixar de citar. Mas esse eixo intestino-cérebro, mais do que cérebro-intestino, talvez ele realmente, acho que tem muita contribuição a dar ainda, e eu também estou muito curioso do que a gente vai encontrar lá no Congresso de Fortaleza. Fernando, eu fiquei muito surpreso, viu? Porque quando você pediu para preparar essa aula, eu fiquei imaginando, eu confesso a você, que eu ia achar só manifestações de neuropatia periférica.
Aí, para minha surpresa, a quantidade, pelo menos, de manifestações supostamente relacionadas à doença inflamatória intestinal, ela é bastante extensa, né? Então, eu agradeço que, na verdade, essa aula serviu até para que eu mesmo fizesse um upgrade pessoal aí a respeito desse assunto. Zé Luiz quer fazer algum comentário? O Fernando Barreiros ou algum outro colega? Bem, se eu puder fazer um comentário, né? Claro. Apesar de já conviver com o professor Orlando já há muitos anos, são praticamente, aí eu colocaria 16, 17 anos, é a primeira vez que eu vejo essa aula dele, né? Então entrei propositalmente para aprender um pouco com ele esse tema que é tão complexo, e ele tem uma abordagem de neurologia e medicina interna que certamente poucos eu vi conseguir essa didática e com uma experiência também já na bagagem, né, do profissional. E aí eu só nos remeto a 3 casos. Eu, honestamente, nunca vi uma manifestação neurológica por doença inflamatória intestinal, não vou colocar celíaca aí no meio, mas eu vi 3 situações curiosas e o professor Orlando vai se lembrar delas. A primeira foi um menino, durante a residência, que a suspeita é que ele tivesse doença de Crohn. A biópsia era compatível, o quadro inflamatório intestinal, e ele tinha uma neuropatia muito grave, com mão caída. O Orlando vai se lembrar desse caso. Eu era residente na época, e ele estava há poucos anos no ambulatório geral. E, na verdade, esse era o diagnóstico, o menino sendo submetido a tratamento imunossupressor, corticosteroides, até que um colega, que foi o meu amigo Denizar, perguntou alguns dados a mais, e esse menino tinha um projétil de arma de fogo alojado no tornozelo, na articulação, e era, na verdade, tudo manifestação de um saturnismo, né? Quer dizer, o quadro intestinal não era doença inflamatória intestinal, era, na verdade, uma manifestação de saturnismo. Então, uma questão que eu coloco aqui, às vezes você ter uma investigação mais detalhada, porque será que realmente trata-se, né, de doença inflamatória intestinal, já que essas apresentações elas não são comuns, né? O professor Fernando, que é gastro, né, que deve comentar sobre isso, talvez ele vai falar sobre a experiência dele, quantos casos ele já viu. E um segundo caso que eu comento com o professor Orlando foi uma senhora usando adalimumab para retocolite ulcerativa e um paciente também usando adalimumab para Crohn. Ele teve um Guillain-Barré clássico. Era um diagnóstico, eu fui ver o Guillain-Barré e eu já ia até pulsar, fazer imuno, quer dizer, e na verdade era medicamentoso, né? Lá tinha uma lista, isso foi uma época quando estava começando os anti-TNFs. E essa senhora teve um quadro desmelinizante, mas parecido esclerose múltipla. Inclusive, eu comecei a tratar essa senhora e depois eu tirei o imunomodulador. Então, aí mostrando o inverso, que é o efeito colateral das medicações neurológicas citadas na aula para as doenças inflamatórias intestinais. Então, só relembrando esses casos para ele, ele vai se lembrar. Não, certamente. Eu me lembro exatamente desse caso. Esse caso do saturnismo foi um caso clássico, né? Acho que foi na interconsulta, talvez tenha sido visto esse caso, não? Isso, como a gente diz aqui, um caso histórico, né? Um caso histórico, Mas agora eu fiquei até com medo, que eu dei uma aula de doença inflamatória intestinal para um gastroenterologista. Eu devo ter falado muita besteira. Eu espero que o doutor Fernando seja condescendente comigo. Vamos para as correções agora, professor Fernando. E aí, Barreiros, queria seus comentários. Fernando Barreiros, um grande gastroenterologista e hepatologista aqui de Maceió. Bondade, senhor. Primeiro, uma honra estar aqui nessa reunião, né, que você conduz tão bem aí, nesse grupo de estudos já no tempo. E fiquei surpreso aí com a aula do professor Orlando, muito boa a aula. Abordou esse tema que é um tema muito candente, cada vez tem mais novidades, né? Essa questão do eixo cérebro-intestino, né? Cada vez a gente vai aprendendo mais, né? Sempre tem up-to-date aí, a gente sempre tá recebendo informações novas e tal. E essa questão do glúten, também, que foi muito bem enfatizada aí pelo professor Orlando,
Parece que o professor Pedroso também já participou aí, já deu uma aula sobre isso, eu infelizmente não assisti. Mas são coisas novas. Na verdade, eu faço muita parte de fígado também, né? Então, a gente vê uma relação, assim, até alta entre algumas patologias hepáticas que o professor Orlando citou aí, como hepatite autoimune, né? CEP, né? Que é colangite esclerosante primária, e doença de Crohn, né? Isso aí a gente vê com uma certa frequência. Eu tenho, inclusive, alguns pacientes. E os pacientes que têm doença inflamatória intestinal, principalmente o Crohn, que é uma doença bem mais grave do que a retocolite intestinal, são pacientes muito sofridos, né? São pacientes que realmente passam uma vida com muitas dificuldades, né? Pacientes que, às vezes, passam o horário da manhã toda, né? Fazendo a parte de higienização para poder sair de casa, né? É uma dificuldade muito grande. E hoje, com o surgimento dos imunobiológicos, houve uma melhora, né? Antigamente, a gente só dispunha mesmo, era do corticoide, a gente só dispunha da mesalazina, né? De sulfas. Agora, com o imunobiológico, a gente tem tido resultados bem melhores, né? Apesar de que sabemos de efeitos colaterais, principalmente a longo prazo, dos imunobiológicos, a gente já tem visto, né? E também a questão da resistência. Você sai do infliximab, né? E vai para o adalimumab, e depois ele também não responde, você tem que ir para outras drogas mais modernas. Mas isso tudo é um avanço. Agora, essa relação que o professor Orlando tão bem colocou entre essas doenças neurológicas e as doenças intestinais, inflamatórias intestinais, principalmente Crohn, eu achei muito importante. Na verdade, eu não tenho uma experiência a respeito disso, e é bom que a gente fique atento, né? Porque, às vezes, a gente vê alguém lá com uma labirintite, vê alguém com algum problema neurológico, você encaminha para o neurologista, e preciso estar bem atento para essas questões da correlação entre a doença inflamatória intestinal e essas neuropatias todas que foram tão bem citadas. Eu parabenizo o professor Orlando. Para mim foi um enriquecimento, foi muito bom assistir essa aula aí, agradecendo ao professor Fernando Gameleira, que é um grande entusiasta, né? Sempre trazendo esses temas tão candentes aí. Parabéns, para mim foi um aprendizado. Muito obrigado, eu fico aliviado com seus comentários. Obrigado. Eu, inclusive, fotografei alguns slides aqui, depois, viu? Já pedindo permissão sua, mas claro. Vou passar à frente alguma coisa. Barreiros, e vai ficar no nosso grupo de WhatsApp, WhatsApp não, de YouTube, do YouTube, sim. e de maneira que a gente vai disponibilizar e você vai, inclusive, poder passar para os colegas, porque eu, pelo menos, eu vejo essas aulas e eu aprendo mais quando eu revejo. É verdade. Eu fico com mais calma e tudo, e a gente está diante de um grupo da Unifesp, que é um grupo que faz muito bem, entre outras coisas, essa correlação entre a medicina interna e a neurologia, que, na verdade, é uma correlação muito real. Eu até lanço, Orlando e José Luiz, uma proposta. Vocês poderiam fazer um estudo semelhante a esse do ferro. Pegar esses pacientes aí do grupo de gastro da Unifesp e, de repente, estudar do ponto de vista neurológico, de forma até sem grandes pretensões, talvez. Eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando nisso um dia, assim, você fica fazendo essa aula, eu também não vi tantos casos, vi poucos casos, de um dia a gente conseguir ver esses pacientes de uma forma mais sistematizada, né? Eu acho que talvez valha a pena. Esse caso que eu falei, da pessoa que eu achei que era dengue, mas foi um diagnóstico de dengue assim, muito forçado, digamos assim. E quando ela depois apareceu muito mais comprometida e com o diagnóstico de doença de Crohn, eu percebi, assim, eu tive uma impressão muito forte, que pode até ser errada, que havia uma relação causal entre as duas coisas. E também essas calcificações occipitais com
o Zé Luiz está aí, não vou nem usar o nome doença celíaca, mas com intolerância ao glúten ou com o glúten envolvido de alguma forma. E o Orlando falou uma coisa interessante, Zé Luiz, eu queria a sua opinião também. Ele disse que se tivesse uma doença autoimune, faria uma dieta livre de glúten. Você faria também? O professor, eu não faço nem por outros motivos, por colesterol, por glicemia, eu vou fazer por glúten. Olha, mas eu não sei se tem mais alguém aí de doença autoimune, mas depois de estudar um pouco, eu acho que vale a pena, viu? Não sei. Veja, Eu já eu não. vi assim, Eu, melhora eu, neurológica até surpreendente, até de enxaqueca com dieta livre de glúten. Eu só não sei se há realmente uma relação causa-efeito. eu não questiono a existência da doença, eu questiono a fisiopatologia relacionada ao envolvimento neurológico, né? É diferente. Inclusive, até como uma atualização, já que foi colocado o assunto, eu comentei na nossa apresentação uma paciente dentre 1.500 casos, nós vimos aqui com ataxia, e essa paciente me aparece depois de 4 anos com um fenótipo de PSP. E até a nossa fellow, a Luísa, que avaliou, eu vi as imagens, parece mesmo. Então, muito provavelmente, a nossa casuística de ataxia por doença celíaca não seja 1 em 1.500 casos, seja 0. Então, honestamente, eu tenho essa visão crítica de entender a real fisiopatologia e até patogenicidade dos fatores imunomediados relacionados à doença celíaca com o sistema nervoso central e periférico. Então, é uma questão de probabilidade e até de realidade, né, do que a gente vê na nossa prática clínica, de probabilidade pré-teste. Qual é a chance de você se deparar com um quadro neurológico relacionado à doença celíaca? Então, eu tenho um pouco essa crítica ainda, que eu preciso elaborar um pouco melhor para entender a real frequência dessas apresentações. E eu acho também, viu, Zé, que complementando um pouco, por muitos anos a investigação dessas doenças ela foi restrita àquela questão de presença de antigliadina e antiendomísio. Mas, na verdade, com esses novos anticorpos, as antitransglutaminases, em especial a transglutaminase 6, tem um autor americano também que fala muito disso, que não é só o Radivagilius que fica publicando disso, e talvez a gente tenha que mudar, ou os anticorpos sejam mais específicos. Talvez num quadro neurológico mais sugestivo e com a presença, por exemplo, de antitransglutaminase 2 e 6, talvez aí a gente esteja frente a uma doença mais provavelmente relacionada à doença celíaca. Agora, eu concordo com você que para nós neurologistas, não falando aqui que o Dr. Barreiros deve ter uma visão diferente disso, mas para nós neurologistas, eu acho que só ter antigliadina e antidomísio, realmente a associação ela fica muito fraca, concordo com você. Antitransglutaminase é muito importante, viu, professor Orlando? Muito importante. E a gente tem visto, né, um aumento de pacientes que têm essa sensibilidade a glúten, né? Geralmente são aqueles pacientes que chegam no seu consultório já com 2, 3 quilos de exame, né? Já vem de diversos colegas, né? E sempre com aquelas queixas, né? Queixas mais assim relacionadas com dispepsia, com borborismo, né? Com diarreia. Às vezes não tem diarreia, mas tem muito meteorismo. Então, esses pacientes a gente tem encontrado com frequência. Isso tem sido bastante discutido na gastroenterologia, principalmente o pessoal que faz a parte de intestino, né? Aí em São Paulo, nós temos vários colegas muito bons disso aí. Eu não vou citar nenhum aqui, mas eu tenho conhecimento de colegas tanto aí da Federal quanto lá da USP, que são grandes conhecedores dessa área daí e que poderiam, quem sabe, em outro momento, né, participar de uma reunião. Depois eu vejo isso aqui com o Gameleiro, porque é um tema candente e que tem muita coisa ainda para ser esclarecido, muita coisa ainda para se descobrir. Essa que é a verdade. Mas, Barreiros, você como gastro, o que é que você acha de pacientes que há uma certa moda nisso, de adotar uma dieta
livre de glúten, mesmo sem ter doença celíaca, e relatar melhora de uma série de problemas de saúde que tinha. Você tem visto isso, essa moda de dieta livre de glúten se associar a melhoras inesperadas em outras áreas? Vez ou outra aparece no consultório, né? Pessoas que estão fazendo uma dieta com restrição de glúten, porque parece que é, como você diz, uma certa moda, né? Depois que o Djokovic, né, passou a fazer dieta de glúten e passou a ganhar mais títulos, assim, a partir de 2012, 2013, né, o tenista famoso lá, o Novak Djokovic, muita gente, e o pai dele tinha uma padaria, né? O pai dele, é interessante isso. O pai dele tinha uma pizzaria, uma padaria grande, mas tirando essa brincadeira, a gente tem isso, sim, Gameleira. É verdade, o que você está falando é verdade. Muita gente que chega lá, eu não estou usando pão branco, eu não estou usando centeio, eu não estou usando cevada, eu agora só quero comer inhame e macaxeira, só quero comer batata, banana comprida, cuscuz, né, e arroz. Mas, não, eu estou me sentindo melhor, eu diminui muitos gases, diminui muito. Inhame, macaxeira e cuscuz está difícil para Orlando e José Luiz fazer dieta assim. Olha, o Zé Luiz vai morrer de fome. Olha, eu não sei nem o que é isso aqui, viu? Em Eu São estou aqui Paulo. pensando também, viu? Macaxeira eu já ouvi falar, mas nunca Eu não vi. sei, a macaxeira é o aipim, né, que vocês chamam. Sim, não, aipim, isso eu gosto muito. Não é? O inhame chama de cará também, né? Então Entendi. tem muito por aqui. Essas raízes aí são realmente, do ponto de vista da gastroenterologia, tem trazido benefícios bastante, né? Sim. Principalmente não tanto assim pela questão do glúten, mas também relacionado com a questão de carboidratos complexos, né? Intolerância a rafinoses, né? a polióis e outros carboidratos aí que são frequentes aí em certos vegetais, em certas frutas. Então, a gente, hoje em dia, né, junto com o nutricionista, com o nutrólogo, a gente está aprendendo algumas novidades aí nessa área. E termina refletindo no bem-estar do paciente. Essa é que é a verdade, né? Como a Fileira colocou, algumas pessoas que, de alguma forma, se beneficiaram. Estava com um problema de saúde e que, ao retirar o glúten, né, apresentaram uma melhora, né? Foi isso que parece que você colocou, não é isso, Gameleira? Isso. Mas eu quero dizer que eu não sou o melhor exemplo de pessoa que faz dieta. Então, eu sou um falso propagandista. Quem não gosta de um pãozinho quente? Tá bom. É difícil. Bem, pessoal, alguém mais quer fazer algum comentário? Orlando, Zé Luiz ou algum outro colega que esteja participando? Não, acho que eu estou satisfeito. Então é isso, Orlando. Fica a sugestão de fazer um estudo, porque vocês têm condições técnicas, intelectuais, científicas e práticas de fazer. E a gente fica torcendo que vocês consigam um resultado interessante com isso. E a gente aqui, né, Barreiros, dá a ajuda que for possível dar. A gente tem consciência das nossas limitações, mas no que for possível a gente participa, sim. Tá bom. Tá certo? Zé Luiz, quer falar mais alguma coisa? Ou Barreiros? Não, foi ótima a reunião, boa discussão. E obrigado. Então, pessoal, eu queria agradecer a todos, dizer que fiquei muito feliz, muito satisfeito com essa reunião, a exemplo das outras. Agradecer mais uma vez os colegas da Unifesp, sobretudo no dia de hoje o professor Orlando, mas o Zé Luiz também é o nosso grande parceiro. E uma boa noite a todos e um excelente resto de semana para todos nós. Obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite, obrigado. As investigações, mesmo sem ter tido acesso aos autos do inquérito, como era seu direito.